Fala aí, turma do canal PSI Tranquilo, que é o Alisson Pavilac. Eu sumi do canal esses últimos meses, o último mês, um mês e meio, por um motivo muito especial. A minha avó, que eu não tenho nem como mensurar a importância dela aqui na Terra pra mim, ela passou por uma fratura muito grave, uma cirurgia de alto risco, e eu tava cuidando dela durante todo esse período. Infelizmente ou felizmente para Deus, Deus quis ela nesse novo plano. Tá sendo difícil a recuperação, mas em breve a gente vai voltando ao normal aqui no canal PSI. Então esse vídeo e todos os outros que a gente já postou aqui e os próximos também serão em homenagem a ela, tá bom? Dona Teresa Viatroski Pavla, minha eterna vozinha. Te amo, vó. Bom, quem me acompanha lá pelo Instagram sabe da importância que a gente tinha, a ligação que a gente tinha. Enfim, se quiser acompanhar também o Instagram, eu vou deixar aqui, @AlessPavilac. Segue lá, que às vezes esses contatos mais rápidos, instantâneos, a gente tem por lá. E aqui pelo YouTube, através de vídeos, a gente não consegue fazer um vídeo completo para fazer algum comunicado. Enfim, todos os bastidores a gente vai se conversando por lá. E no vídeo de hoje, então, dando sequência aqui ao nosso projeto, que desde 2014 a gente tá aqui no YouTube. Hoje a gente vai voltar a fazer um tutorialzinho legal ali, aprendendo um efeito e não a composição, como vocês pediram também nos comentários aqui do canal. Então a gente vai aprender a fazer o efeito de nuvem, criando um brush, criando um ponteiro de pincel. Através dele você pode desenhar, escrever, simulando nuvens no Photoshop. Essa ideia veio inclusive lá do Envato Elements, que é o banco de imagens pago que eu utilizo. Caso você queira utilizar o Envato Elements, olha a infinidade de opções e modelos e recursos que você tem para deixar suas artes, suas criações cada vez mais profissionais. Então, caso você queira assinar, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, que com poucos dólares em dólares, mas convertendo fica um custo-benefício muito bom para você ter essa infinidade de opções. Esse daqui é o texto de nuvem, ó, que eu vou ensinar vocês a fazer do zero. Eu vou ensinar a fazer do zero, mas olha quantas outras opções que tem para você simplesmente clicar aqui em baixar e utilizar no seu Photoshop. Como que se faz para instalar um pincel desse do Envato Elements? Eu já baixei aqui, ó, tá em nuvem. Eu cliquei com o botão direito do mouse, extraí o arquivo. Vem, ó, bem fácil de você entender. Action Files, aqui, ó, as opções de Action. ABR é os pincéis. Então, caso você queira instalar no Photoshop os pincéis para utilizar já diretamente do Envato Elements, basta dar 2 cliques aqui no ABR com o Photoshop aberto, que ele já vai instalar para você utilizar. Ó, 2 cliques automaticamente já abre o Photoshop. Significa que se abrir os ponteiros de pincéis e arrastar lá para baixo, estarão instalados aqui, ó, Cloud Brush, os pincéis de nuvens para você utilizar, ó, prontinho para você utilizar em muitas variações. Só que a gente vai aprender do zero a partir de agora também esse ponteiro. Esses arquivos aqui, ó, que eu vou utilizar na criação, eu vou disponibilizar para download também aqui embaixo, link na descrição. Então vai utilizar um aviãozinho e essas nuvenzinhas aqui para criar o nosso ponteiro de pincel, beleza? Então também olha aqui embaixo, faz o download primeiro e bora começar aqui o nosso efeito. Já vou vir aqui em nuvens, PSD, templates, vou abrir aqui o grande, que já tem alguns templates que ele já mostra, ó, você pode pegar uma fonte e ir desenhando sobre a fonte também para criar o efeito. Os aviãozinhos e esse sky background, que você pode pegar qualquer imagem de fundo de céu ou simplesmente uma cor azul e começar a fazer o efeito. Mas eu vou pegar essa daqui, que eu não posso disponibilizar porque é lá do banco de imagens pago da Envato Elements. Eu estaria cometendo uma infração aqui se estivesse fazendo a divulgação gratuita dessa imagem. Mas pega qualquer imagem, beleza? De céu, se você não tem o Envato Elements assinado, se você tiver, melhor ainda. E eu vou fazer baseado nela aqui, beleza? Então só deixo tirar essas guias e a partir de agora que a gente vai começar o tutorial. Eu vou começar então criando o nosso pincel de nuvem. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui em arquivo, novo, vou criar um novo documento para a gente criar separadamente esse pincel. Posso fazer aqui um documento quadradinho de 1000 por 1000, por exemplo. E vamos criar nosso novo documento. Voltar aqui na pasta onde eu baixei aqueles modelinhos de nuvens, né? Eu posso pegar qualquer um, vou pegar esse primeiro aqui, nuvem redonda, clicar no Photoshop, arrastar e soltar. Ou se não der dessa forma, confirma na barra de propriedades para inserir corretamente. Se não der dessa forma, você vem em arquivo, colocar incorporados e vai inserir sua imagem da mesma forma.
Pra gente criar, ó, aqui você não tá vendo a nuvem porque ela é totalmente branca e o plano de fundo é branco também, então você não vai ver uma camada da outra, separada da outra. E até se você for criar o pincel dessa forma, também não vai conseguir. Eu vim editar pré-definição de pincel, veja que ó, não foi possível usar o comando pré-definição de pincel porque não foi selecionado nada. A área, por exemplo, está vazia, ele está vendo todo ele como branco. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pintar o plano de fundo de preto. Então, ou simplesmente pode vir aqui em plano de fundo, ajuste, cor sólida, e vamos colocar aqui ó, preto, totalmente preto, dá um ok. Agora sim o Photoshop vai entender, vai conseguir identificar essa nossa camada de cima da nuvem para criar o pincel. Então vem editar, definir pré-definição de pincel, agora veja que está aparecendo. Porém, na verdade, entretanto, é o contrário que a gente deve fazer, ó. A gente deve deixar a nuvem preta para que a nuvem fique visível e o fundo fique transparente. Então vamos cancelar aqui. Vamos colocar aqui ó, esse fundo branco. Já estava me esquecendo disso. Ó. Deixa o fundo branco e a nuvem. Dá 2 cliques ao lado da camada para deixar ela sobreposição de cor preta. Agora sim, a nuvem preta. Vai ficar preta aqui apenas no pincel, mas é porque o Photoshop vai identificar isso como pincel. Ó, editar. Definir pré-definição de pincel. Agora sim, veja que aqui ela está transparente e a nuvenzinha está ativa. Vem aqui ó, pincel de nuvem, vou colocar por exemplo, eu vou dar um ok. Então já salvei esse novo pincel no meu Photoshop. Agora eu posso voltar lá onde você está criando o seu efeito de nuvem. Vou criar uma nova camada em cima da imagem que você já inseriu. Ou se você quiser, por exemplo, vir aqui, não tem a imagem de nuvem, ajuste cor sólida, coloca um azul aqui também para simular esse efeito. Enquanto isso ó, já ajuda também, dá um ok e faz na nova camada em cima do ajuste da camada azul. Mas eu, como já tenho, vou utilizar essa imagem aqui mesmo. E agora veja que se a gente vir aqui no pincel, ferramenta pincel, barra de propriedades lá em cima e arrastar para baixo, você vai ter aqui ó, pincel de nuvem para utilizar. Deixa eu até ocultar esses outros pincéis aqui de cima para que não nos atrapalhe. Aí, beleza, ficando apenas o pincel que a gente acabou de criar. Porém, entretanto, ó, se você der apenas um clique com a cor que você tiver selecionado, aqui o meu tá amarelo, vou dar um clique ali sobre a cor primária e vou levar para o branco e dar um ok. Se eu der um clique, vejo que já tem aqui, né, o meu pincel de nuvem prontinho. Só que se eu quiser desenhar alguma coisa com ele, não fica maneiro. A gente tem que ir nas pré-definições de pincéis para fazer algumas configurações. Então você pode ativar através dessa opção já aqui do ladinho na barra de propriedades, alternar o painel de configuração do pincel, ou dar um F5 que vai aparecer também essa janela aqui do lado. E é aqui que a gente vai fazer algumas alterações, principalmente na dinâmica de forma e também na forma do ponteiro do pincel, que você vai aumentar o espaçamento um pouquinho. Vem agora em dinâmica de forma e a gente vai começar a fazer alguns efeitos. Por exemplo, a tremulação do tamanho, ele não vai ficar sempre do mesmo tamanho. Ele pode ir menorzinho, médio, grande, ele vai alternando e você vai vendo aqui nessa pré-definição aqui embaixo como que está ficando após o efeito da sua configuração. Aqui o diâmetro mínimo que você pode conferir, que se ele não, tipo, a parte menor do pincel não seja tão pequena, caso você deseje. Eu vou deixar aqui em 0% mesmo. Tremulação de ângulo é muito importante também, porque o pincel não vai ficar sempre no ângulo exato. Cada clique que você vai dando ou clica e arrasta, ele vai modificando a orientação do pincel e vai dando um efeito bem maneiro. Ó, aqui também eu vou deixar uma porcentagem um pouquinho maior. E aqui a tremulação de redondez também, porque ele não vai ficar 100% chapado. Então ele vai dar algumas leves inclinações no pincel. Deixa um pouquinho também. Deixando em 0, basicamente as configurações são essas. Caso ainda você queira deixar um pouco mais transparente, um ou outro, você pode colocar aqui ó, também transferência. Aqui em 100% acho que vai ficar muito, deixa aqui ó, uma porcentagem bem pequena, porque vejo que em alguns cliques vai ficando um pouquinho mais suave, ele não fica 100% opaco todas as aplicações dos pincéis. Legal? Então agora se você for clicando, veja que já vai fazendo um efeito de nuvem bem maneiro. Com a tecla abre e fecha colchete você pode aumentar ou diminuir o tamanho do ponteiro do pincel. E caso não esteja aparecendo esse ponteiro do pincel para você, significa que a tecla Caps Lock está ativa. Ó. Só vai aparecer uma cruzetinha caso esteja ativo. Desativa ela e agora você já pode ir fazendo o efeito que você desejar, escrevendo também como você desejar. E como esse vídeo aqui era em homenagem à minha avó, ó, por exemplo, você já pode escrever o que tiver aí no seu coração ou o que você precisar escrever na sua arte. Só deixa eu deixar um pouquinho mais bonito aqui, ó. E como eu mencionei, ó, você pode também mexer aqui
na forma do ponteiro do pincel, caso você queira deixar um pouquinho mais espaçado, não tão preenchido, veja como que ele já fica diferente, ó. A transferência, caso você queira aumentar um pouquinho também, veja que algumas vai ficando mais, não tão opaca quanto as outras. Aí vai do seu gosto, o quão você quiser colocar de porcentagem a mais ou a menos nessas opções que eu acabei de te mostrar aqui nas configurações do pincel. Você pode aumentar, diminuir o tamanho, enfim, aí é contigo. E você pode pegar, ó, se você não quiser, por exemplo, são nuvens ou se são fumaças de aviãozinho, você pode pegar e fazer um complemento com os aviãozinhos também, caso você queira fazer como fumaça de aviãozinho ali, sabe? Aqueles aviões que fazem aquelas fumaças especiais no céu. Você pode vir aqui, ó, Esquadrilha da Fumaça, né, no Brasil. Avião de cima, essa vista, que também tem o arquivo aqui embaixo para você fazer o download. Clica, arrasta e solta no Photoshop, aumenta e diminui o tamanho que você quiser. Rotaciona aqui no cantinho, ó, da imagem. E vem aqui e posiciona em alguns lugares específicos, como se ele estivesse fazendo o complemento da fumaça, né? Ou dá o Ctrl T se você não posicionou corretamente. Vem aqui e faz o ajuste, que vai simular exatamente como o efeito que a gente viu aqui, ó. Massa. E para deixar ele mais estreitinho, você pode pegar a camada de baixo aqui, que era correspondente às nuvens, ou até renomear, dando 2 cliques na camada de baixo, nuvem. Só para eu não me perder aqui, você pode pegar a borracha mesmo, borracha simples, clica o botão direito do mouse, seleciona a primeira opção aqui, borracha simples, clica o botão direito do mouse também para selecionar aqui o modelo de pincel, vem e seleciona a própria nuvem. Ó que legal, você pode vir e selecionar a própria nuvem para fazer essas aplicações aqui, ó. E apagandinho para deixar tipo mais estreito, digamos assim, de onde está saindo a fumaça ali do avião. E claro, pega o mesmo aviãozinho aqui, ó, dá um Ctrl J para duplicar ele, para ter 2. Tecla V, seleciona rapidamente a ferramenta mover e arrasta aqui em outro canto, ó. Ctrl T aparecendo os nozinhos de redimensionamento, vem aqui e posiciona no outro lado também, confirmando a barra de propriedades. E na camada de nuvem, pega a borracha também e deixa mais estreitinho essa parte aqui, ó, do avião. Veja que o fluxo da minha borracha está bem baixo, está ali cerca de 20%, o que colabora para deixar ele mais suave as bordas do ponteiro da aplicação. Maneiro? Eu vou eliminar essa parte aqui e vou centralizar no meu arquivo. E eu acho que já ficou bem bonito. Ó, então vou pegar essas 3 camadas pressionando o Ctrl, selecionando as 3, tecla V e arrasto para o centro. A gente já conseguiu criar a aplicação de nuvem do pincel, né? Um pincel exclusivo de nuvem no Photoshop. E você pode fazer com esse mesmo recurso, criando aqui o seu documento, qualquer tipo de ponteiro de pincel. Inclusive aqui no canal a gente já fez um bem semelhante com explosões de partículas. Eu vou deixar linkado aqui então, também bem em cima da minha cabeça, aqui ó, vai aparecer o vídeo caso você queira continuar aprendendo Photoshop comigo no YouTube. Caso você queira fazer um curso completo de Photoshop também, a gente tem na loja photoshop.com.br. eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, vai aparecer o link, você acessa e tem cursos exclusivos completos. Se você é iniciante, tem um curso completo de iniciante para fazer comigo, para aprender todo o Photoshop, você dominar todo esse mecanismo, para a gente aí sim partir para partes mais avançadas, como por exemplo a criação de artes para mídias sociais, que você pode inclusive fazer disso um trabalho no Photoshop, criar flyer e banner no Photoshop, fazer tratamento de imagem caso você seja fotógrafo ou deseje trabalhar nessa área, também tem curso. Enfim, muita coisa legal para você aprender. lojaphotoshop.com.br, cursos exclusivos de Photoshop comigo. Curtiu mais essa dica? Então deixa seu like aqui embaixo. Espero que você goste do canal. Caso você ainda não conheça, entre aí, faça parte do nosso time. Desde 2014 eu estou aqui trazendo vídeos semanais. Como mencionei, nos últimos meses eu fiquei ausente por conta de motivos pessoais, né? A minha vozinha, novamente lembrando dela aqui, beijo vó, vou estar sempre contigo, seja aonde a senhora estiver. Muito obrigado pelo seu acesso em mais esse vídeo. Muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês me deram até aqui, e vamos seguindo aprendendo Photoshop juntos.